Ok. A matéria que a gente vai ver hoje, ela está em Fundamentos de Rede de Telecomunicações. O título é Técnicas de Acesso Múltiplo. Meu nome é Regina de Deus. O trabalho apresenta um conceito das técnicas de acesso múltiplo e falaremos principalmente sobre alocação fixa, especificamente sobre FDMA, TDMA e CDMA. FDMA significa Frequency Division Multiple Access, and TDMA is Time Division Multiple Access, e CDMA is Code Division Multiple Access. Múltiplo acesso está presente em telecomunicações desde os primórdios. Isso se dá quando, em uma rede, desejamos compartilhar um recurso entre diversos transmissores independentes. O que a gente pode ver hoje, uma coisa bem simples, é o seu computador e o seu celular, né? Uma maneira de ter o seu acesso múltiplo aos dois e dividir, compartilhar os recursos de cada um, isso te dá o múltiplo acesso. Historicamente, em 1965, o primeiro satélite geoestacionário de uso comercial chamado Early Bird ou Intelsat 1 já permitiu compartilhamento de um transponder através de uma técnica de múltiplo acesso denominada múltiplo acesso por division de frequência, divisão de frequência, Frequency Division Multiple Access. Em 1970, a Universidade do Havaí criou uma rede para interconectar seus computadores através de um canal de rádio, utilizando a técnica de múltiplo acesso denominada Aloha, que é um dos tipos de frequência, de divisão de frequência, e que foi proposta por Norman Abramson em 1970. Atualmente, o múltiplo acesso está presente em quase todas as redes e sistemas de telecomunicações, como nas redes locais, né? Nas redes locais de computadores, as LANs, né? Local Area Network, e nas metropolitanas, Metropolitan Area Network, com ou sem fio, nas redes de comunicação por satélite, nas redes de comunicação móveis celulares e nas redes sem fio. A classificação da técnica de múltiplo acesso são as seguintes: protocolo com alocação fixa, protocolo de acesso aleatório ou de contenção, protocolo de alocação por demanda e protocolo híbrido. Nesse trabalho, nós vamos nos ater ao protocolo de alocação fixa, que é onde nós vamos estudar as divisões por frequências, divisões por tempo e a divisão por código. É onde nós vamos estudar isso, na alocação fixa. É um canal, na alocação fixa, o canal recurso é dividido em subcanais no domínio da frequência, do tempo ou do código. Esses subcanais são associados a estações da rede e permanecem alocados às mesmas
independente de sua estatística de tráfego. Isso é, cada estação tem um subcanal exclusivo para sua transmissão, quer ela tenha algo a transmitir ou não. Então, nesse caso, os canais, o canal, ele é dividido em subcanais no domínio da frequência, de tempo ou de código, né? Esses subcanais são associados a estações das redes e permanecem alocados para cada um, tendo ela o que transmitir ou não, mas ela tem a soberania do seu canal, né? Então, os principais protocolos de múltiplo acesso com alocação fixa são, né, a divisão por frequência, a divisão por tempo e a divisão por código. O protocolo aleatório ou protocolo de contenção, nele não existe coordenação entre as estações. Uma estação que deseja transmitir decide localmente se pode fazê-lo ou não. E se o faz, ela utiliza toda a largura da banda, toda a largura da faixa do canal de comunicação. Por exemplo, é possível que 2 ou mais estações tentem usar o canal ao mesmo tempo, resultando na colisão de seus pacotes. Então, aí a gente vai ter vamos ter ruídos, né? Vamos ter ruídos, ou a gente vai ter uma transmissão que ela vai faltar, né? É quando a voz não passa, ou quando a gente viu mesmo o professor mostrar, quando eu tenho mais do que uma voz, então vai fazer um ruído ininteligível, então você não vai entender o que a pessoa está querendo transmitir, né? E a gente tem também o protocolo com alocação por demanda. O canal de comunicação, nesse caso, o canal de comunicação o canal de comunicação é locado a cada estação de rede de acordo com a sua demanda, exigindo algum tipo de coordenação entre as estações, de modo a evitar colisões presentes no protocolo aleatório. Então, nesse caso aqui, por demanda, né? Se a estação precisa daquele canal, então ela vai ter uma alocação naquele momento. Mas aí, aquele momento, ela é dona do canal. Então, ninguém pode transmitir ao mesmo tempo. E é exatamente para evitar essas colisões que estão presentes aqui no acesso aleatório ou no protocolo de contenção, né? E o quarto e último é o processo híbrido. E no processo híbrido são aqueles que incorporam características de mais de uma das classes anteriores. Então, mais de uma das classes anteriores, ou da alocação fixa, ou do protocolo aleatório, ou do protocolo por demanda, né? Então, quando você tem mais de uma. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Às nossas definições aqui. Vamos pegar o protocolo com alocação fixa, que é o que vai me dar a divisão por frequência, que em inglês a gente fala Frequency Division Multiple Access, Time Division Multiple Access, and Code Division Multiple Access. Bom, a divisão por frequência é caracterizado pela alocação de diferentes faixas do espectro
para os canais e voz. Então, aqui nós vamos ter uma divisão na frequência, o nome já diz, uma divisão na frequência para uma divisão, alocação de diferentes faixas de espectro para os canais de e-voice, né? Então, a frequência vai estar dividida em canais por onde vão passar as vozes, né? E a transmissão será feita. A divisão por tempo. A divisão por tempo, ela faz uso de processamento digital de sinal de voz e multiplexa a informação, multiplexa a informação de diferentes usuários em slots e multiplexa a informação de usuários em slots de tempos diferentes dentro de um mesmo canal físico. Então, nesse caso, ela vai pegar o eixo dos tempos e vai dividir em canais, né? E cada usuário vai ter o seu slot para poder trabalhar numa faixa de canal, mas você pode usar toda a frequência. E no código, na divisão de código, multiplica a informação digital por códigos de taxas mais elevadas, de taxa mais elevada, espalhando o espectro de sinal em uma faixa larga compartilhada com outros. Então, nesse caso, a gente vai ver, quando colocarmos ali no gráfico, a gente vai ver que ela é feita por camadas. E nessa camada, você vai ter múltiplos usuários, mas cada um tendo o seu espaço, né? Cada um tendo o seu código, o seu tempo e o seu lugar de trabalho. Certo. Aí, o acesso múltiplo. Assim, a comunicação duplex pode ser feita por divisão da frequência, divisão de tempo ou divisão de código, ou seja, utilizando frequency division duplex, time division duplex ou code division duplex. A arquitetura da faixa estreita. Em geral, a arquitetura da faixa estreita está associada a sistema com alta capacidade. O número de canais em que a banda é dividida dá uma dimensão da capacidade do sistema quanto ao número de usuários, mas muitas vezes baixa qualidade de transmissão. Muitos canais significa banda pequena para cada canal. Nesse sentido, há um esforço para que se utilize técnicas de modulação que permitam qualidade de voz aceitável, sem que se aumente a banda ocupada pelos canais ou até que se reduza a banda ocupada. Outro aspecto é a necessidade de se utilizar filtros estreitos para minimizar a interferência de canal adjacente, o que contribui para o aumento no custo do equipamento. E ainda, em sistemas faixa estreita, o sinal propagante sofre o chamado desvanecimento não seletivo em frequência, ou seja, quando ocorre um desvanecimento, toda a informação contida no canal é afetada, pois o canal é, em geral, muito estreito. Isso também, esse desvanecimento, ele também acontece quando nós temos lá um protocolo aleatório, que é onde você tem duas ou mais canais transmitindo, estações transmitindo no mesmo canal, né? Então, afeta, né? Afeta muito.
a informação. Arquitetura de faixa larga. As técnicas de acesso que se utilizam dessa arquitetura são as TDMA, faixa larga, e o CDMA, sendo que este último frequentemente usa toda a faixa disponível. Como grande vantagem dessa abordagem, pode-se citar o fato de que a banda utilizada é maior que a banda dentro da qual ocorre o desvanecimento não seletivo, banda de coerência. Então, essa banda, né, ela te dá mais vantagens, né? Ela te dá um espaço maior para. Ou seja, o sinal faixa larga experimenta desvanecimento seletivo em frequência e então apenas uma fração das frequências que o compõem é afetada pelo desvanecimento, não é toda a frequência. Da mesma forma, interferências também podem ser minimizadas com o uso dessa arquitetura. Bom, vamos a divisão por frequência. A maneira usual de se realizar um esquema de divisão de frequência é através da associação de um canal a cada portador. Esse esquema é conhecido por canal único por portadora, single channel per carrier. Aqui, ó, a gente vê, né? É simples. Aqui a gente vê a divisão na frequência, né? Cada frequência dessa dá uma portadora. E aqui você vê o tempo inteiro, né? Ele está usando todo o tempo. Os canais possuem bandas de guarda nas suas extremidades, que são pequenas faixas de frequência destinadas a minimizar o efeito causado por filtros e osciladores imperfeitos, ou seja, minimizar a interferência de canal adjacente gerada pela invasão de um canal na faixa ocupada pelos seus canais adjacentes. Usualmente, o que se chama de canal são as duas bandas associadas ao par de portadoras, link direto, downlink, estação raio-base, e estação raio-base para estação móvel, e link reverso, uplink, estação móvel para estação raio-base. O número de canais no sistema será a função da largura de cada canal. Dentre os canais disponíveis, uma pequena porção é dedicada a canal de controle, sendo os demais utilizados para tráfego de voz. No caso de sistema AMPS, Advanced Mobile Phone System, o espectro é dividido em canais de 30 kHz, usados durante toda a duração de uma chamada. Se ao invés de AMPS for TACS, Total Access Communication System Standard, aí, nesse caso, o espectro é dividido em canais de 25 kHz, usados durante toda a duração de uma camada. Será que dá para colocar isso aqui? Tá.
total. No caso de sistema TAC, Total Access Communication System Standard, o espectro é dividido em camadas de 25 kHz. Kilohertz usados durante toda a duração de uma chamada. Pronto. Uma chamada, né? Beleza. Então, continuando aqui, nós vamos ter as características da divisão por frequência. A faixa de transmissão é dividida em determinado número de canais. Os canais são atribuídos aos usuários através do processo de consignação por demanda. Cada sinal de informação a ser enviado modula uma portadora. Na recepção, os sinais de cada usuário são separados por filtro passa-faixa adequados. A possibilidade de interferência mútua é maior que nos esquemas digitais. Probabilidade de interferência mútua é maior que nos esquemas digitais. Vamos agora para a divisão de tempo. Tempo division. O TDMA permite implantação em faixa estreita e faixa larga. No TDMA, faixa larga, todas
toda ou grande parte da banda disponível é alocada a cada usuário por determinado intervalo de tempo, denominado slot. Em cada slot de tempo, apenas um usuário terá acesso a toda ou grande parte da banda. No TDMA, faixa estreita, o usuário tem acesso a uma pequena porção da banda por determinado intervalo de tempo, por slot. O canal TDMA é definido pelas duas combinações, porção de banda na faixa e slots, alocadas ao usuário para o link direto e reverso. O TDMA permite utilização tanto de FDD como de TDD. Frequência Division Duplex e Time Division Duplex. Então, aqui a gente tem o tempo dividido por cada usuário. E aqui nós temos 3 usuários, né, para usar. Sendo que essa frequência vai para todos numa mesma banda, né, até a outra. Como visto, uma única portadora é compartilhada em vários slots de tempo, ou seja, é compartilhada por vários usuários, cada qual em seu instante determinado. Esse mecanismo diferencia o TDMA do FDMA, pois no último, né, no FDMA, o esquema de Single Channel per Carrier aí fazia com que cada portadora fosse alocada a apenas um usuário até o fim de sua comunicação. O TDMA reparte um canal físico em diversos slots de tempo, fazendo com que cada canal possa ser usado por mais de uma pessoa, um de cada vez, é verdade. A cada assinante é alocado uma sequência periódica e slot de tempo dentro de um canal físico. Assim, uma mesma portadora pode ser compartilhada por diferentes assinantes. Desta forma, o TDMA, utilizado pelo sistema digital, é, na verdade, uma combinação FDMA e TDMA. Esse método apresenta um aumento significativo no tráfego atendido em relação ao FDMA. Pela característica digital do sistema, há maior imunidade a ruídos e interferências, e também mais segurança no enlace de comunicação, promovendo privacidade ao usuário. Há também a necessidade de equalização, mas esta pode ser usada para combater o desvanecimento. Uma grande vantagem desse método é que as taxas de transmissão podem ser variáveis em múltiplos da taxa básica do canal. A potência do sinal e a taxa de erro de bits podem controladas, facilitando e acelerando o processo de handoff. A potência do sinal e a taxa de erros de bits podem ser controladas, facilitando e acelerando o processo de handoff. Podem ser controlados. As características desse sistema.
Pode usar vários canais por portadora, transmissão em rajadas, bust ou bust, faixa larga ou faixa, pode ser usada faixa larga ou faixa estreita, alta interferência intersimbólica causada pela resposta no tempo do canal, que causa uma modificação no formato de um símbolo devido a outro ou outros. Alta sobrecarga de informação de controle, overhead. Eletrônica complexa, não requer o uso do duplexador, baixo custo de estações base, handoff eficiente, uso eficiente da potência. O CDMA, a divisão por código. O IS-95 usa uma técnica de acesso mútuo por espalhamento espectral, spread spectrum, conhecida como sequência direta, direct sequence. A sequência direta no código, na divisão de código, durante uma chamada, um código binário é designado a cada assinante. Então, durante uma chamada, um código binário é designado a cada assinante. O código da sequência direta é um sinal gerado por modulação. É um sinal gerado por modulação linear através da sequência de ruídos pseudo-aleatórios em banda larga. Como resultado, o DSC, a sequência direta na divisão de código, utiliza sinais muito mais longos do que os utilizados nas outras tecnologias. Sinais de banda larga reduzem interferência e permite reuso de frequência em cada célula. Então, é isso aqui o que ele diz, né? Que aqui vários usuários vão usar ao mesmo tempo, né? Não tem divisão por slots, e a frequência também vai ser dividida por vários usuários, mas ela vai ser gerada a cada um código binário, de maneira que cada um vai ficar no seu espaço, sem ter um desvencilhamento de informação, né? Sem ter oscilações, sem ter falhas. Então, cada um, porque você tem essa geração desse código binário, cada um vai ter o seu espaço ali bem determinado, de maneiras que não é todo mundo que vai estar no mesmo lugar. Todo mundo vai estar na mesma banda ao mesmo tempo, mas eles vão ter a sua divisão de código. E nessa divisão, ela é bem melhor. Então, por isso, né, parece que ela é a mais usada hoje, né? Parece, assim, que é o IPv4, o que permite os computadores hoje ter essa ascensão à internet, né? É porque o tempo é limitado, mas o código gerado, ele permite que o seu computador, permite que a sua linha de internet possa usar ou possa suprir mais de um cliente para a operadora. É mais ou menos isso. Bom, conforme foi apresentado, a alocação fixa é a técnica mais utilizada
por apresentar boas características de coordenação e economia, devido às suas características de aplicação. É só por hoje. Muito obrigada e até a próxima.